E agora a gente vai para a nossa sala de emprego conversar com a Verusca Donato, que hoje vai falar dos problemas de comportamento nas empresas. Quais as atitudes que mais incomodam os chefes e os funcionários? Quais são, hein, Verusca? Boa tarde, Evaristo. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo. Olha, a gente sempre aqui está falando sobre qualificação. Ser bem qualificado é importante, mas as empresas também estão de olho no comportamento dos funcionários. Hoje a gente conversa aqui no estúdio com a Meire Camia e eu já começo perguntando quais são as 5 atitudes que mais incomodam as empresas, Meire. Pois é, as que mais incomodam são a falta de iniciativa, falta de motivação, a falta de cooperação entre departamentos, aquelas panelinhas que se formam na empresa e a fofoca. São os 5 mais importantes, mas o que as empresas mais reclamam é a falta de cooperação entre departamentos, porque isso atravanca todo o processo da empresa, tem um impacto negativo no desempenho. Além disso, para o funcionário, passa a imagem de que ele é uma pessoa egoísta, que só pensa nele, que se esquece que está trabalhando para a empresa e que as pessoas em volta dele fazem parte desta empresa, então para ele também é algo negativo. E o que diz o repórter Juliano Tamura, que está numa empresa? Juliano, boa tarde. O que incomoda a empresa aí onde você está? Qual é o comportamento que eles não suportam? Boa tarde, Verusca. Boa tarde a todos. Essa empresa de cobrança via telefone tem 7.500 funcionários, a sede no interior de São Paulo, mas ela tem filiais em 14 estados brasileiros. O que incomodava aqui era aquela conversinha de corredor, a fofoquinha, como se diz, mas a empresa tomou medidas e melhorou bastante. A gente conversa sobre isso com a Juliana Dorigo, que é gerente de recursos humanos. Juliana, como que vocês conseguiram mudar aí esse conceito da comunicação interna? Esporadicamente, a gente aplica pesquisas com todos os nossos funcionários para identificar melhorias da nossa comunicação. E foi diante de todas essas pesquisas que hoje a gente conseguiu consolidar uma comunicação estruturada, com comunicação através de internet, televisões, impressos, enfim. A própria liderança também colabora para manter essa comunicação alinhada com as diretrizes da nossa empresa. Agora você gostaria de fazer uma pergunta para a consultora também, né? Vamos lá. Sim, hoje o nosso desafio, nós atuamos com o público jovem e eu preciso saber qual é a comunicação mais eficiente para esse público hoje. Ok, obrigado. Então a gente volta ao estúdio. Então, Meire. Olha, a comunicação para jovem tem que ser direta, rápida, bem visual, é a forma mais fácil de se comunicar com eles. Agora, uma dica rapidinho assim para o pessoal da área de call center é que se dê uma estrutura maior para eles, por meio de treinamentos, para eles lidarem com tantas reclamações durante muitas horas no dia, porque isso pode trazer um esgotamento emocional para eles. Então, esse suporte emocional para eles também é importante. Verusca, eu queria participar da sala de emprego hoje, posso também? Opa, bem-vindo! Queria fazer uma pergunta para a Meire, ela falou agora há pouco da fofoca. Ô Meire, e quando a pessoa é vítima de fofoca, o que ela pode fazer? Vai lá fofocar pro chefe? Ah, pois é, às vezes é necessário, viu? Olha só, para você não ser vítima de um fofoqueiro, primeira coisa é se manter distante desse fofoqueiro. Normalmente são pessoas que falam bastante, que fazem muitas perguntas sobre a sua vida pessoal, então saiba para quem você está passando informação. Segunda coisa é você não fazer parte das rodinhas de fofoca, porque você pode ser a próxima vítima. Agora, se você já é a vítima, então você pode chamar a pessoa e tirar a conversa realmente a limpo com ela diretamente, ou se a coisa for mais grave, aí sim tem que chamar alguma liderança para poder intervir na situação. E mais alguma coisa, Evaristo? Mais alguma coisa para perguntar Então, aqui quer para dizer mim? que quando eu for tomar o meu cafezinho lá no corredor, não é para conversar com ninguém se estiverem falando mal dos outros. Pois é, entra por um ouvido e sai pelo outro, não alimenta a fofoca. Eu sempre falo assim, olha, toda informação que a gente for dar, você tem que pensar, será que essa informação vai ser boa, vai ser positiva? Porque se não for positiva, é melhor a gente não falar nada. Ok, obrigado, Meire. Pode tocar aí, Verusca. Obrigada. Olha, eu não vou nem mais falar com você, viu? Você nem me cumprimenta no cafezinho. Bom, já que a gente está falando de fofoca, as empresas estão inovando para integrar as equipes. Veja esse exemplo. Evitar conversas paralelas e fofocas numa empresa com 220 funcionários não é nada fácil. Esta empresa em Sorocaba conseguiu vencer esse problema com medidas bem simples e objetivas. Nós temos o Café com Responsável, que é um encontro onde os colaboradores podem e devem reclamar, sugerir, falar sobre todos os processos, tudo que está incomodando. Processos, banco de horas, horas extras, salário. E nesse encontro a gente define as prioridades, dá retorno para todos eles e eles participam das soluções. Nós temos um máximo de
de 15 a 20 dias para retornar, nem que seja com um novo prazo, mas a gente tem que dar o retorno, até para que eles tenham credibilidade, acreditem na ferramenta e falem para a pessoa certa. Bom, e em Belo Horizonte, uma outra solução é que tem até mascote dando bronca nos funcionários. Ted e Tina chegam descontraídos. Os dois mascotes chamam a atenção para o que está errado, como desperdício de energia. Eles trazem todas as informações informais, né? Festas, um puxãozinho de orelha, uma organização na empresa que precisa ser dada. Diminuiu bastante esse burburinho, esse rádio peão dentro da empresa. Salão de beleza, lugar conhecido pelas fofocas. Mas neste aqui o dono percebeu que os burburinhos aconteciam principalmente nos dias de pouco movimento. O jeito foi dar tarefas para as funcionárias. Quando não há clientes, a manicure aproveita para esterilizar os alicates. A esteticista testa novos produtos e as cabeleireiras limpam o material de trabalho. Tem um ditado que fala que mente vazia é oficina do capeta. É isso mesmo. A gente falava agora há pouco aqui com o Evaristo do cafezinho, mas aí quando passou a história da comida de integração dos funcionários lá em Sorocaba, você começou a fazer assim, porque você dizia que alimento, comida, bate-papo, funcionário é uma boa forma de integração. Com certeza, porque quando você coloca as pessoas nessa disposição, em volta de uma mesa, que você tem alguns petiscos, algumas coisas assim, para poder falar também sobre os problemas, você está abrindo um espaço humano para que as pessoas possam se conhecer um pouco mais e, além disso, a comida é a primeira troca afetiva que nós temos com esse mundo. Que quando a mamãe dá um mamazinho lá para o neném e a gente sente aquele leitinho gostoso, quentinho, que nos alimenta, então essa é a primeira troca afetiva. E a gente só toma um cafezinho, só chama para o cafezinho que a gente gosta, ou não é? Com quem a gente não gosta, a gente não troca. Então, é bacana essa iniciativa da empresa, porque você, de uma forma bastante afetiva, bastante humana, você tira o funcionário do papel do problema, que é aquela pessoa que só fica falando de problema e alimentando isso, e que não ajuda em nada, e você traz ele para o outro lado. Ou seja, você pode cobrar dele, nesse momento, uma solução. Então, eu falo assim, ele tem a oportunidade de dizer o problema e também uma oportunidade de pensar juntos, junto com a empresa, a solução daquele problema. Então, é algo muito bom em termos de maturidade, tanto da empresa quanto do funcionário. Agora você quer saber por que a panelinha incomoda tanto uma empresa? Não vai responder aqui, a Meire não vai responder, a gente vai deixar para a internet, porque a Meire continua com a gente na nossa entrevista sobre os comportamentos que mais incomodam as empresas. Então você terminou aqui o Jornal Hoje, você liga lá na internet g1.com.br, Jornal Hoje, manda a sua pergunta, que a gente vai estar aqui para te ajudar, para dar dicas. Não é mesmo, Evaristo? Boa tarde. Obrigado, Verusca, Meire, bom trabalho aí para vocês agora na internet. Tchau, tchau.